Bom, pessoal, boa noite. Agora sim, vamos dar início à nossa reunião. A gente está iniciando nessa noite às 18 horas e 30 minutos do dia 10 de julho de 2025, em segunda convocação a mais uma reunião de sócios da SPE do Empreendimento / Spot. Essa reunião está sendo gravada e a gravação vai ser enviada a todos os investidores, juntamente com a ata assinada pelos que estão presentes e o material dessa apresentação. Eu vou conduzir a reunião de hoje com o auxílio da Manuela, analista jurídica aqui da Cisone, e junto com a gente também tem a presença do pessoal da Cisone Investimentos e também da administradora da SPE, a RV. E para dar início então à reunião, a gente pede a gentileza, reforçando aqui o pedido da Manuela, de que informem nome e número da cota, para que a gente possa contabilizar a presença aqui, e aqueles que também tiverem representando alguns cotistas por procuração que tenham enviado previamente, conforme previa o edital, que também identifiquem quem estão representando. Bom, vou dar sequência aqui com a ordem do dia. Aqui a gente acabou fazendo uma alteração na ordem, não nos itens, né, mas na ordem de apresentação, para que tenha uma apresentação mais fluida e que a gente consiga deixar as deliberações para o final, apresentar todo o documento e aí deliberações no final. Então, inicialmente, a gente vai discutir e votar a proposta de retirada do direito de preferência, reforçar a necessidade dos investidores de manter os seus dados cadastrais atualizados, para a gente facilitar parte de alteração contratual, a apresentação a todos sobre os principais avanços, situação atual, cronograma e as próximas etapas do empreendimento, prestação de contas do exercício de 2024 e apresentação pelo Conselho Fiscal das atividades envolvidas no período, eleição do novo Conselho Fiscal, ou reeleição do mesmo, caso queiram, e, por fim, aí, assuntos e dúvidas gerais. Então, para iniciar, eu já queria trazer a parte de assuntos jurídicos, a gente fala um pouquinho sobre documentação, alteração contratual e também sobre a dispensa da... A, discutir sobre a proposta de retirada do direito de preferência. Manu. Oi, pessoal, boa noite. A gente gostaria aqui de trazer, então, para a discussão dos sócios a possibilidade da retirada do direito de preferência que existe hoje no acordo de sócios do / Spot. A gente levanta esse ponto para que seja discutido e deliberado por vocês. Foi algo que a Cisone apurou em outros empreendimentos e foi, né, feito o ajuste nos demais. Então, por isso que a gente traz agora para vocês discutirem e aprovarem ou não. O direito de preferência, ele prevê, então, né, está previsto no acordo de sócios, e ele prevê que a cada cessão, a cada repasse de cotas que um investidor fizer, ele deve dar ciência a todos os demais cotistas, e aí, para que exerçam, então, o direito de preferência na aquisição dessas cotas, tá? O que a gente traz é a possibilidade de retirar esse direito, fazendo, então, com que o cotista possa livremente ceder as suas cotas, né, repassar as suas cotas para qualquer terceiro, sem, então, a anuência, sem esperar esse retorno dos demais cotistas. É uma vantagem, digamos, que a gente traz assim, do ponto de vista comercial, porque muitas vezes a pessoa ali já tem a sua compra e venda, né, engatilhada, digamos assim. Então, para que ela não precisasse passar por todo esse procedimento de comunicar aos demais investidores, esperar o prazo para manifestação, né, ela possa livremente ali ceder. Então, a gente coloca isso para debate de vocês, caso alguém tenha alguma dúvida, algum ponto, e aí partimos para a deliberação. Tem uma questão. Pode falar. Então, será que não seria interessante
a gente manter esse direito de preferência. Eu acho que é interessante, sempre que houver a cessão de cotas, que a gente fique sabendo e tenha oportunidade. Agora, eu gostaria de criar uma exceção, por exemplo, no caso se for para ceder a algum familiar. Aí eu acredito que poderia não ter o direito de preferência. Mas se for para cessão a um estranho, eu acho que fica melhor com. Esse é um ponto que a gente traz, inclusive, porque muitas pessoas ou cedem, né, para algum familiar, ou até mesmo fazem sessões da PF para PJ, ou vice-versa, e aí por isso que a gente não precisaria ter, não seria tão benéfico assim, né, esse direito de preferência. Mas, enfim, Arquimedes? Boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Meu nome é Arquimedes, eu sou sócio da Perímetro, a gente tem a cota 02 e a 24. Eu acho que o direito de preferência deveria continuar, mas colocar um prazo. Tu vai lá e passa para o grupo. Ó, pessoal, a cota 2 está sendo vendida por R$ 10. Vocês dão um prazo, ó, 48 horas. Ninguém optou por esse item, pode ser vendido. Agora, eu acho que o direito de preferência deve continuar dando um prazo, porque não pode se estender muito, porque senão tu perde um outro negócio. Mas se tu der um prazo de 24, 48 horas, eu acho que vale a pena continuar. Então, mas você falou a palavra mágica, grupo. Que grupo é esse? Que eu gostaria de participar de um grupo para me comunicar com os demais, mas até hoje não vi isso. Eu também, eu nunca recebi nenhuma notícia de venda de cota ou coisa parecida, então eu não estou recebendo nada, eu acho que não está sendo vendido, né? Não, digo um grupo para a gente se comunicar entre nós. Não, mas eu acho que é o comunicado da própria Cisone ou da RV que vai comunicar o grupo da venda. Eu não sei se nós que temos que comunicar, eu acho que comunica para a Ciazone e a Ciazone que transmite para o pessoal, né? Isso. Esse comunicado deve ser feito por e-mail, através do nosso setor de relacionamento. Não existe nenhum grupo de WhatsApp com investidores. Caso vocês queiram, a Cisone nem a RV participam desse grupo, né? A gente tem um grupo com o conselho fiscal, mas a informação ela é dada por e-mail para todos os investidores. E sobre o prazo, Arquimedes, Manu, pode me corrigir, mas são 10 dias. E aí já é Eu vou prazo confirmar legal, né? aqui, e aí já O que confirmo. podia fazer é diminuir esse prazo para facilitar o comércio para todo mundo, entendeu? Coloca 48 horas e não deu direito de preferência, libera. José? Só, Pode só falar. para esclarecer, pessoal, o acordo de sócios ele não prevê um prazo, tá? Então, ele só prevê o direito de preferência, mas ele não prevê um prazo para essa manifestação. Ah, eu sou totalmente contra. Eu acho que quer vender, vende. Isso é um negócio como outro qualquer. Nós entramos aí para investir, ninguém vai morar aí. Entendeu? Do amarrar o negócio do direito de preferência, não tem nada a ver. Se quiser vender, venda. Poderá botar no grupo, ó, estou vendendo. Alguém quer. Por exemplo, eu puxei, a cota estava eu, minha nora e meu filho. Eu comprei deles. Paguei eles, estavam preocupados com o empreendimento, que não ia para frente, acabou. Ó, tá aqui, fica tranquilo, a tua parte eu paguei, eles fizeram outro negócio. Claro que é parente, então tem que ver como é que nós vamos fazer isso aí. Esse troço meio amarrado, às vezes tu tem um negócio que tem que ser no dia e 10 dias fazem a diferença. Essa é a minha opinião. Obrigado. Obrigado, José. Paulo? Eu penso da mesma forma, sou cotista do 14, eu também acho que a liberdade, porque assim, ó, tudo bem, a gente pode até fazer um grupo e aí lançar lá que está à venda, né? Não, abruptamente ninguém vai, quero comprar, isso é imperdível, eu preciso fazer, e aí acaba comprometendo 10 dias, compromete, às vezes, a necessidade da venda por uma outra pessoa. Eu sou contra. Então, prefiro que haja a possibilidade da venda. Paulo? Seguinte, boa noite aí a todos.
Eu vi que teve nessa semana, pela segunda vez, o cotista chama William Nunes Florindo, ele mandou um e-mail, eu acho que ele é advogado, justificando e questionando aí, enfim, sobre o direito de preferência, que é um direito legal já em sociedades. Então, eu acho que essa questão a gente tinha que ter um parecer jurídico, aí eu não sei o que acho que a doutora está aí, né? Estudar essa questão. Eu sou mais pela liberdade também, entende? Talvez abrindo essa exceção, se houver o direito de preferência e a lei permitir, abrindo essa exceção para venda para familiares, enfim, mas eu acho que, em primeiro lugar, tem que ver se a lei nos obriga a fazer essa oferta, né? E a lei, acho que até estipula um prazo. Ele citou aqui artigo 1081 do Código Civil e artigo 166 também, então, acho que a gente tem que observar isso aí. Está vendo ali no e-mail dele, Guilherme? Ele enviou esse e-mail no dia... Foi na terça-feira. Não estou vendo, Paulo. Não, provavelmente eu não estou nesse e-mail, mas eu também não consigo acessar agora. Ele mandou ele respondeu no grupo grande ali que vocês... o mesmo que reclamaram ali que não conseguia abrir os documentos, ter acesso aos documentos, está copiado para todos esse e-mail dele aí. Foi dia 2 de maio, desculpa. Faz bastante Dia tempo. 2 de maio, eu recebi também, Paulo. Eu é que voltei no e-mail antigo, mas tem esse questionamento que eu não vi resposta dele até hoje. A gente tinha, acho que, dar uma olhadinha nisso, né? Eu não estou por dentro desse e-mail, mas o que eu sei é que foi respondido a ele, e um dos motivos de trazer isso para a Assembleia foi justamente esse, né, para que a gente possa votar, discutir e votar a retirada ou não desse direito. E aí, caso seja votado para não retirar, então que a gente já proponha o prazo, né, para que a gente possa ter isso mais claro. Mas teve alguma venda já para outros aí? Tem alguma... Já teve algumas, né? Algumas vendas de cotas. Mas sem passar para os cotistas? Sim, foi sem esse aviso prévio. E daí já Não não tem sei validade. não sei se te precisar quantas. Eu acho que quem quer vender, se não for para familiar, de novo, como o nosso colega ali disse há pouco, que ele fez com o filho e tal, eu acho que é interesse até do próprio cotista anunciar para os outros antes, né, que está vendendo, entende? Não vejo por que não. Só tem que ser dentro da lei, né? Inclusive, acho que a lei fala até em prazo. De qualquer forma, o, o que a gente está tomando aqui é que, para todas as SPs, né, enfim, o envio junto ao informativo das cotas que estão para a sessão. Então, vocês vão ficar sabendo também pelo informativo. Tá? Luiz? Sim, eu queria só justificar meu voto quanto ao direito de preferência. Eu acho que ele integra o nosso patrimônio enquanto cotistas da SPE. No momento que você tem uma cota, você tem o direito de preferência, que é o direito de comprar a cota do colega pelo valor ofertado, pelo valor do negócio, e isso integra o teu patrimônio, ele faz parte do teu bem. Então, acho que a gente estaria simplesmente abrindo mão disso sem nenhuma justificativa. Claro, podemos estabelecer prazos, talvez até estabelecer uma sistemática ágil, como um grupo de WhatsApp em que a pessoa presente ou a administradora lança um e-mail para todos, informando que tem a cota à venda. E ele tem uma segunda função, que é você ter uma noção atualizada do valor de mercado da sua cota, do seu patrimônio. Então, eu voto naquele sentido que já
trabalharam aqui, que é estabelecer um prazo breve para a manifestação do exercício do direito de preferência, que seja 2 dias, 3 dias, e excepcionar uma sessão para familiares, como já foi dito aqui. É isso. Genival? Eu vou muito de encontro com o que o Luiz falou, eu acho que é bem isso, eu acho que a gente não deve travar, mas assim, a gente está informado do que está acontecendo, é muito importante, já que é uma SPE, a gente precisa ter essas informações, principalmente do valor de mercado disso, né? A gente ficou, acho que, em alguns períodos, muito tempo sem ter essas atualizações, então eu acho que isso é benéfico para todos os sócios, né, ter essa informação. Então, eu acho que faz sentido manter, de repente, com essa exceção, sim. Ah, cara, a administradora mandar um e-mail com 48 horas para concluir a venda e a gente ter a informação do que está acontecendo, eu acho que faz total sentido e 48 horas não chega a atrapalhar um negócio que pode ser, inclusive, vinculado a outro sócio, por exemplo, entendeu? Pode, pelo contrário, né? Ao invés de atrasar, pode até, inclusive, adiantar fazendo outro tipo de negócio por aqui. Eu acho que é por aí. Eu acho que a transparência entre as negociações, ela é benéfica para todo mundo. Rafael? Eu tenho uma pergunta para a Cisone. Aquele marketplace de vocês que a gente pode anunciar, eu tô com o Barra para lá, o Cachoeira, deve ter umas 50 assim, unidades lá anunciadas, e eu nunca falei no grupo como é que isso se conversa. Lá já está quebrando todo esse contrato, né? Então, a ideia de trazer isso para cá é justamente isso, para que a gente organize e passe a cumprir se a gente mantiver esse direito, ou a gente retira o direito e mantenha a parte de anunciar sem comunicar previamente, né? Então, mantendo isso, como eu falei, vai ser enviado um e-mail a todos, informando sobre isso. Se eu não me engano, o WhatsApp a gente também tá enviando agora, que tem essa disponibilidade de uma cota para ser cedida dentro da sociedade. Então, todos serão informados. Aí, então, votando, né, por manter isso, a gente precisa estabelecer esse prazo. Então, eu colocaria aqui ou 48 horas, se a gente puder, Manu, não sei dizer se isso é legal, 48 horas ou 10 dias, que é o que geralmente acontece, né? Então, a gente tem essas duas possibilidades, tá? Eu só acrescentaria ali, se os demais optarem por essa saída, que além de parentes próximos e coisas, sócios também, porque tem muita gente que tem cota em PJ e depois quer transferir a cota para um dos sócios, né, da PJ, então não deixa de ser uma mudança de titularidade, é importante. Só pela ordem, Guilherme, faz favor, nós temos na pauta aí, lá em quarto ou quinto assunto, a apresentação de contas do Conselho, e quem vai fazer isso é o nosso, um dos conselheiros, né, o Michel. Ele está aqui na reunião, mas ele está lá na sala de embarque em Santiago, e daqui a pouco vão chamá-lo para embarque. A pergunta é a seguinte: a gente pode adiantar o item da apresentação de contas para o próximo assunto e depois seguimos com os outros, porque senão nós vamos perder o Michel ali. Tá, então eu faço tanto Só a inverter a ordem apresentação, ali. eu faço a apresentação das contas, prestação das contas e abro para vocês para abrirem o parecer de vocês. Pode ser? Que daí uma coisa já está engatada na outra também, né? Tá. Obrigado, Guilherme. Bom, então, só para a gente finalizar aqui, não sei se mais alguém tem alguma dúvida sobre a questão do direito de preferência. A gente coloca aqui para votação. Dependendo do resultado, se não é aprovado, a gente vota o prazo
para manter isso. A gente vai votar agora, Gui, ou depois? Querem voltar depois para votar? A votação vai ser Via A gente chat. aqui no próprio. pelo chat, ou a gente abre uma enquete aqui também, pelo Google Meet, que vocês conseguem votar por ali. Pode ser pelo Meet ali, acho uma boa opção, porque daí fica marcado ali, registrado. Exatamente. Aí, pessoal, Aí só fica assim, bem clara quais são as opções daí, né? Fica melhor. o que a gente indica fazer é manter o direito de preferência ou retirar. E a gente não ficar abrindo exceções para familiar, PJ, isso, aquilo, para não dar margem para discussão. Então, ou a gente mantém, e aí definimos um prazo, ou a gente retira por completo. Certo? Eu acho que tem algumas. Aí não tem condições, porque eu vou te dar um exemplo. Ó. Eu comprei 2 cotas ali no Cachoeira Beach, coloquei a minha filha, faço empréstimos para ela manter, ela mora na Alemanha, para ela manter o pagamento, e lá na frente, antes de terminar, eu vou passar para ela, meus 50%. Aí eu vou ter que oferecer meus 50%. Entendeu? Eu acho que tem que excepcionar os familiares. Se é familiar de linha direta, ou irmão, ou filho, ou mulher, tem que abrir para passar o bem. Mais que essas exceções eu não queria. Agora, não pode ser dura lex, sed lex, né? Porque tem uma lógica, por exemplo, no meu negócio. Eu botei ela, estou dando empréstimo do imposto de renda, e lá na frente eu vou passar um apartamento para ela, como doação do meu 50%. E aí, como é que eu faço? Daí, eu concordo com essa isso. seria a opção de tirar o direito de preferência. Aí eu o senhor concordo. pode. Mas daí a gente está fazendo uma pressão em cima de um negócio que é tão simples, né? Tipo, parente direto. Eu, por exemplo, sou sócio de uma empresa que tenho duas cotas. Também, como o Paulo falou, o sócio direto poderia também fazer a preferência ou não, entendeu? Mas no caso dele ali, que está comprando e está transferindo para a filha, ele pode até mostrar os pagamentos e transferir para a filha, entendeu? Eu acho que não é uma preferência de venda. Aí a gente está casando um negócio para forçar o pessoal a votar de uma forma, né? Eu acho assim que quanto mais a gente abrir o leque e mais abrir exceções, mais discussão a gente vai ter, né? Então, daqui a pouco vai ter quem é o familiar, quem é o parente. Quando for uma PJ, a gente não tem familiar dessa PJ, são os familiares do representante legal. São quantos representantes legais na empresa, na PJ? Então, são quantos familiares que podem exercer esse direito de preferência. Por isso que eu acho que são muitas nuances e o ideal seria optar pelo direito, pela retirada do direito ou pela manutenção. No caso, por exemplo, ali levantado pelo José, se ele vai ceder para a filha, então eu optaria pela retirada do direito de preferência, porque aí ele vai poder ceder para a filha dele sem ter que passar por ninguém, diretamente. Acho que está forçando para a gente retirar. Acho que a gente poderia, então, cria o grupo do WhatsApp, discute como vai ser a regra e aprova ela na próxima reunião. Olá, boa noite. Disso que isso acaba forçando. Olá, boa noite. Perfeito, Concordo Luiz. com o Luiz. Concordo Também concordo com com o o Luiz. Luiz. Também concordo. Mantém. Olá, boa noite. Oi, meu nome é Geraldo, tudo bem? Minha unidade é a 42. Desculpa, eu estou no carro aqui, ouvindo aí essa live. É o seguinte, eu também concordo que eu acho que nós estamos vivendo um mundo hoje que não é legal, de repente, ficar deixando para decidir preferência e tal. Eu acho que é livre comércio, eu acho que todo mundo tem que vender para quem quiser e eu acho que tem que liberar. Eu acho que tem que liberar. Na minha opinião também, eu acho que tem que liberar. Não tem que. Eu acho que você bota à venda. Quem quiser comprar, compra, seja amigo, parente, vizinho, entendeu? Eu acho que tem que liberar. É a minha posição. A unidade 42, Geraldo, tá bom? Mano, abre para votação então. Se for votado por não retirar, aí sim entra na discussão que o pessoal está propondo. Se a maioria votar por retirar, aí não tem mais discussão também.
Se é só uma ou outra, eu voto por retirar. Pessoal, a enquete Eu foi voto por. aberta. No canto inferior direito da tela vai ter um quadrado formado por círculos. E aí vocês podem entrar ali e votar. Caso alguém tenha qualquer dificuldade, pode colocar no chat também, não tem problema. Tá. Quem tem duas cotas, como é que vota duas vezes? Pode votar, porque daí no momento da contabilização, pode só mencionar, né? E aí no momento da contabilização vão ser consideradas as duas cotas. Tá, mas eu voto na enquete e depois eu tenho que votar duas vezes? Não. Não, vota uma Não, vez só. não. Vota uma vez, que aí no controle aqui vai aparecer as tuas duas cotas. Ok. Obrigado. Eu não estou conseguindo achar onde que vota. Eu também não. No celular, pelo menos, não aparece. Pode votar pelo chat também. A enquete está como direito de preferência, opções retirar ou manter. Só para ajudar ali, quando você clica, tem um quadradinho com 9 bolinhas ali no canto inferior direito, você clica nele, vai ter um botão que chama-se Polls, ou enquete, que vai estar com uma bolinha verde, você clica dentro, e aí você vai ter a enquete, direito de preferência, primeira opção retirar, segunda opção manter. Você escolhe a opção, e embaixo tem um botão enviar. Tá? Eu não consegui, eu voto para retirar o direito de preferência. Esse quadrado que tem as bolinhas é amarelo? Eu tenho um quadrado amarelo assim, só que eu clico nele e não acontece nada. Em alguns celulares acho que não está sendo possível analisar. O meu eu também não estou conseguindo. Isso que em outros já tive outras oportunidades que consegui votar, nessa não estou conseguindo. Vamos votar no chat, pessoal. Eu votei no chat. Vamos fazer assim mesmo. Chat. Vamos lá. Só escrever no chat se retira ou mantém. Dentro, nos celulares tem os 3 pontinhos ali de opções extras. Aí vocês podem clicar ali e lá embaixo vai estar ferramentas. E aí vocês podem entrar em ferramentas e fazer votação também. Acho que é interessante escrever se retira ou se mantém, mas colocar o número da unidade, né, para que possa ser contabilizado. Mas a gente consegue puxar pela lista mesmo, Sérgio. Aqueles que já mencionaram quais são as cotas e o nome certinho, a gente só pega a mesma pessoa e bate com Maravilha. Obrigado. a lista. Ô, Guilherme, desculpa voltar no assunto, mas não pode ser o próximo assunto, o do conselho? Eu vou só passar a questão de contas, é rápido, eu só vou citar e aí eu abro para vocês. A gente já está finalizando aqui e aí eu já passo para o próximo item. Uma questão que eu posso colocar, vocês me dão licença, essa questão poderia ser colocada assim, até a finalização da obra, mantém ou não. Após a finalização da obra, aí é outra situação, né? Porque daí vira condomínio de verdade. E acho que aí perde essa condição também, né? Isso quando a obra conclui e a sociedade, né, se transforma num condomínio, aí essas regras vão estar estipuladas na convenção de condomínio, regimento interno, que também vão ser, né, elaboradas oportunamente e também passadas previamente para aprovação dos condôminos. Então, no momento lá oportuno, no futuro, vocês vão ter também a possibilidade de discutir sobre isso e aí definir como vai ser. Legal, na verdade, quando acabar a obra, cada unidade vai ter sua inscrição imobiliária e sua matrícula individualizada. Então, cada um faz o que quiser com a sua unidade.
Agora, durante a obra, é que a gente está decidindo isso aí, porque depois da obra concluída, cada um tem sua matrícula e cada um é proprietário da sua unidade e faz o que quiser. Então, a gente está decidindo agora, enquanto a sociedade está construindo a obra. Enquanto existe uma sociedade, né, Arquimedes? Porque depois nós vamos cada um ser o dono do nosso próprio apartamento, nosso próprio estúdio e acabou, né? Aí cada um tem o seu patrimônio e decide sobre ele. Isso mesmo, Michel. Obrigado. Exatamente. Bom, pessoal, vamos encerrar então. Acho que todos já votaram. Mano, você não vai conseguir dar o resultado agora por causa da enquete, né? Eu vou ir apurando pelo chat e aí depois eu volto com você. Fechou. Bom, tá. Gente, Michel, fica à vontade. Depois eu volto com a parte das contas, então. Tá bom. Bom, gente, então boa noite a todos aí. Bom, eu queria primeiro apresentar os membros do Conselho Fiscal do Barra Spot, né? Estamos aqui o Paulo de la Justina, que acho que já falou algumas vezes aí, a Kênia também, que também é membro do Conselho, e o Arquimedes, e eu também, né? E a gente está conselheiro aí desde a da nossa eleição, fazendo um trabalho de fiscalização de todo o processo administrativo, né, da SPE, em especial considerando todos os movimentos financeiros que foram, né, reportados para a gente. Não sei se vocês se recordam, a gente aprovou uma auditoria há algum tempo atrás, e essa auditoria ela foi conduzida, a gente, na verdade, tentamos conduzi-la, né, e com isso a gente obteve alguns resultados. Então, o Conselho Fiscal elaborou um documento para mostrar um pouco desse trabalho, né, durante essa gestão, e, ao mesmo tempo, a gente mostrar alguns encaminhamentos e algumas decisões que foram tomadas pelo Conselho em função das contas do empreendimento. Então, eu não sei se vocês estão vendo minha tela, só para me confirmar que nós estamos, que eu estou apresentando um documento chamado Parecer do Conselho Fiscal a todos. Ok, Michel. Tá vendo? Tá. Só me deem um minutinho, porque meu fone de ouvido acabou de me pregar uma peça. Peraí, um segundo. Por favor, indique se vocês estão me ouvindo. Estamos sim. Sim. O cara prevenido tem 2 fones, né? A gente tem que ser precavido, né? Bom, então, o que a gente tem a mostrar para vocês aqui é esse documento. Vou dar um pouco de histórico, um pouco de contexto para vocês. Então, a gente sabe, né, todo o processo de constituição dessa SPE, né, desde o ano de 2022. Ou seja, houve uma associação entre a Zone, a sociedade da RV entrando como administradora da obra, e depois nós, como cotistas, entrando nessa sociedade. O que a gente utilizou aqui para elaborar esse parecer, né? A gente primeiro fizemos uma auditoria, né, que foi aprovada por todos os cotistas numa das últimas reuniões que nós tivemos com a Monique Auditori, né? E essa auditoria trabalhou muito em cima dos status bancários, né, de todos os investimentos da SPE, dos comprovantes, né, dessas operações financeiras realizadas, balanços, né, e fizemos algumas reuniões com a empresa, nós com a empresa de auditoria, a empresa de auditoria em tentativas especialmente com a empresa de contabilidade, né, também com a Cezone apoiando a gente aqui nesse processo, né, e algumas reuniões, inclusive, com a RV, né, com a administradora, né, na figura do Anderson Rodrigo Vieira aqui, e a sua equipe para esclarecimento e coleta de informações. O que constatamos, né? Então, aqui a gente começa, primeiro, constatando que durante essa gestão, né, a gente tem uma persistente falta de transparência nessas demonstrações financeiras.
onde a gente, nessas demonstrações financeiras, a gente tem alguns itens que a gente não consegue compreender corretamente, especialmente o uso de rúbricas genéricas aí, como serviços de terceiros diversos, né, sem a devida especificação dos serviços contratados. Outra inconformidade aí é a entrega tardia desses balancetes, então a gente tem estado muito desatualizado, o Conselho Fiscal tem estado muito desatualizado, né, em especial o exemplo que a gente tem no momento, né, que a gente tem o último balancete é de janeiro de 2025, né, onde a gente recebeu o mesmo em abril de 2025. Então, assim, isso é algo que não permite o Conselho Fiscal fazer uma fiscalização no tempo, né, adequado. Então, esse lead time, né, esse tempo decorrido entre o que é efetivamente feito, e contabilizado e registrado, e a nossa fiscalização, ele é muito longo, né, e isso é um grande problema. A gente tem um segundo ponto, que é o descumprimento e obstrução, né, das solicitações de auditoria externa. Então, a empresa de auditoria foi contratada para fazer auditoria, teve muitas dificuldades, inclusive assim, com impossibilidade de falar diretamente com a empresa de contabilidade, recebeu os relatórios tardiamente, mais de 3 meses depois, e a gente sentiu muita falta de colaboração, cooperação, né, e um descumprimento sistemático dessas solicitações de documentos, né. Então, assim, é algo que a gente lamenta muito, porque, na verdade, o que a gente queria era, de fato, ter as informações e agir como Conselho Fiscal, podendo fazer a fiscalização e também contribuindo, né, para a melhor gestão da SPE. Aqui, assim, conforme relatado pela própria Monique Auditores, né, ao longo do processo de auditoria, enfrentamos dificuldades significativas que impactaram a execução das análises planejadas, e a principal limitação foi a demora nos recebimentos das informações essenciais por parte do cliente, o que gerou atraso nos procedimentos da auditoria, comprometendo a eficiência das análises. E, além disso, enfrentamos desafios na comunicação com o escritório de competência e assessoria contábil, uma vez que não tivemos acesso direto a esse escritório. Então, essa conduta, para nós, dificultou muito o processo, né, e levanta sérias preocupações, né, quanto à gestão da SPE. Outras questões que aconteceram foram falhas na gestão dos pagamentos, né, de taxas e consequente cobrança de multa, né. A gente constatou que muitas cobranças foram pagas em atraso, gerando custos adicionais para a SPE, né? E ainda mais grave é que houve cobrança indevida da taxa de administração sobre essas multas em questão. Então, isso é uma questão também que nós constatamos durante esse processo. O item 4 aqui é o regulamento da taxa de administração sobre rúbricas indevidas, né? Então, assim, no contrato que a gente tem com a RV, está definido que os 13% da sua comissão, ele incide sobre materiais, mão de obra e projetos. Porém, além dessas rúbricas, também houve regulamento sobre rúbricas de despesas que já são pagas à contabilidade para gerenciar, né? Então, exemplo, são impostos e taxas municipal, estadual, federal, taxas notariais, multas, juros, assessorias jurídicas e contabilidade, entre outras. Além disso, a gente tem lançamento de despesas indevidas, como a gente comentou, né? Rúbricas de escopo de serviços que foram lançadas contra a SPE, como relatado, né, como assessoria para a obtenção de alvarás, como soluções em sistemas, serviços de gestão de custos, né, e outros que não estão devidamente definidos. Também fizemos uma análise do contrato da SPE, né, com a RV, né, elaborado pela Ciazone e assinado no início da composição da SPE para dar poderes de administradora à RV, né, e a gente entende que esse contrato possui cláusulas genéricas, com pouca proteção por má gestão, inadimplementos e também problemas de performance da administradora contratada, né? Ou seja, temos também uma questão de falta de segregação de função, onde a gente tem amplos poderes para administradoras, onde ela define compras, aprova orçamentos, e a gente deveria ter uma segregação para que a gente pudesse ter auditorias e rastreabilidade sobre os processos que são executados pela administradora da SPE. Item 7 aqui diz sobre a questão da postura pouco conciliativa, né? Esse Conselho Fiscal procurou tanto a Ciazone quanto a RV, e houve realmente uma questão de que, inicialmente, por conta da força desse contrato, que ele é muito mais favorável à RV do que à SPE do Arrasport, a RV se coloca na posição de que eles têm todos esses direitos de decidir todas essas coisas, não prestar contas, e ao mesmo tempo isso fere um pouco essa relação equilibrada que tem que ser entre a SPE e o administrador da obra, né, e também o gestor que contrata, que compra, que paga e que também constrói, né. E claro que isso traz um cenário de risco, né, e consequências que nós estamos vivendo aqui,
por conta de outras questões que a gente já vai chegar, mas né, que efetivamente ferem um pouco essa transparência na administração do empreendimento. A gente tem o item 8 aqui, onde as tratativas informais realizadas pelo Conselho ARV, né, a gente fez reunião com eles, fizemos um pedido já efetivo, né, com data, se não me engano aqui, Paulo, me ajuda, a data de efetivação de congelamento desses prazos foi 1º de julho, certo? A data de bloqueio, para que nós não fizéssemos mais contratações na SPE a partir de fevereiro. Fevereiro, perfeito. Perdão, essa data me falhou aqui. Deixa eu só... Aí, ou seja, algumas dessas tratativas não foram respeitadas, então a gente, né, continua fazendo pagamento de serviços jurídicos, quando a gente não tem nenhuma questão jurídica efetiva em tratativas, né, porque a obra ainda não começou, né, enfim, e aí existe uma questão de que nós solicitamos apoio a esse escritório jurídico da SPE, pago pela SPE, e não pudemos ter um apoio deles, né, por incompatibilidade de interesses, dado que esse advogado ele é também fornecedor, né, ou seja, a RV também é cliente dele por um outro contrato, então o advogado se sentiu impedido e, né, e não pôde nos ajudar nessa questão de fato, executar cláusulas contratuais e fazer outras questões, né, discutir outras questões em termos legais, né. Então esse é outra grande questão, né. Houve também o distrato da empresa de contabilidade sem uma justificativa ao Conselho Fiscal, dado que, claro que pelos poderes que a RV tem dentro desse contrato, eles têm essa autoridade, porém é de bom tom que a gente seja informado, que a gente corrobore com isso, entenda as razões pelas quais isso foi realizado. Isso não foi feito e a gente, né, nesse caso, se sente um pouco vendido, né, dado que, como Conselho Fiscal, a gente depende da empresa de contabilidade para fazer o nosso trabalho, e aí, quando há uma troca e a gente não sabe as razões, fica muito difícil atuar nesse aspecto, né. Aqui, a gente, né, então o Conselho, né, por conta de todos esses descumprimentos da RV, né, juntamente com a CESONE, a gente deliberamos em formalizar as tratativas já realizadas informalmente, junto à administradora, para que essa não execute mais nenhuma contratação de extrato, sem conhecimento nem análise prévia, nem da CESONE, nem do Conselho, né? Ação realizada pela advogada da CESONE em 11 de junho desse ano, né, com a seguinte redação, né, então, só para vocês entenderem que isso já foi, inclusive, formalizado há mais ou menos um mês atrás. Solicitamos, por gentileza, que todos os contratos, sejam eles referentes a contratações ou distratos, especialmente aqueles relacionados aos serviços jurídicos e contábeis, sejam previamente enviados à CESONE para análise e validação antes de qualquer assinatura ou formalização. Por sua vez, recebemos com surpresa o retorno da administradora, que manifestou-se da seguinte maneira: a contratação de serviços contábeis jurídicos está incluída no escopo das obrigações assumidas pela RV. Não há, em nenhum momento, previsão de que a RV deva solicitar autorização prévia para realizar essas contratações, incluindo eventual distrato ou substituição dos prestadores de tais serviços. O que de fato é verdade, porém, por uma questão de colaboração, né, e sociedade, né, onde a gente tem aqui uma sociedade onde todos estão incluídos, deveria ter sido avisado, informado e indicado qual foi o motivo, né, que motivou esta rescisão. Bom, o item 9 fala muito da questão de uma coisa que nos afeta como investidores, dado que, se vocês lembram-se, o cronograma original apresentado pela CESONE indica que a gente deveria estar com esse empreendimento pronto em outubro de 2025, né? Já ou seja, com a nossa rentabilidade iniciada, né? Ou seja, a gente já podendo usufruir do bem e também usufruir da rentabilidade que ele nos traria, né? Mas a realidade é que nós temos 18 meses de atraso no início dessas obras, por conta de questões de projeto, e a empresa, a RV, terceirizou algumas questões de projeto, né, quando ela era responsável por isso, ou seja, de novo, tomando as decisões, né, sem uma colaboração com o Conselho, ou mesmo com os cotistas, né,
E isso é o que, na verdade, uma das coisas que de maneira geral, nos afeta a todos, né? E aí vocês, assim como eu também, querem que esse empreendimento comece, querem, né, começar a faturar, porque, na verdade, é esse o objetivo, nós somos investidores, ou a gente vai valorizar o bem e vender, ou a gente vai valorizar o bem, manter e isso vira uma renda, né? E a gente agora está, além de estar no prejuízo de que não iniciamos a obra, também não teremos a renda que era esperada a partir desse mês de outubro, né? E até agora a gente não tem uma justificativa efetiva, né? E assim, não existe imprevisto, não existe nada que fuja ao controle, né, da gestora, né? Ocorrendo apenas apontamentos de ordem dos departamentos ou órgãos públicos, como a prefeitura, né? Sem uma atualização, comunicação, transparência na condição do trabalho. Eu acho que aqui tem uma situação ainda que agrava, que, né, pelo fato de ter sido contratado um consultor para tentar acelerar o processo, né, de forma a terceirizar essa atividade, como eu comentei antes, né, e um pagamento desse tipo de serviço normalmente é feito com sucesso do empreendado, que não foi o caso, né, o contratado recebeu 50% antecipado, né, e sem ter prestado o serviço, ou sem ter efetivamente conseguido nos ajudar a agilizar essa aprovação dos projetos. Bom, independente disso, né, a gente tem que registrar que a gente se dispôs, mais uma vez, através da gente mesmo, né, nós como conselho, de ajudar e intervir diretamente a prefeitura para que a gente conseguisse acelerar o processo, mas sem explicações a gente nunca foi acionado para isso. Bom, vocês devem imaginar, então, a conclusão que a gente chega aqui. Então, diante de tudo isso que eu apresentei para vocês, o Conselho Fiscal, por unanimidade, reprova todas as contas e a gestão da administradora ARV Investimentos Imobiliários, ressaltando que as mesmas foram, houveram prejuízos, né, aos interesses da sociedade Spot Limitada. Quais são nossas considerações? Né? Que a SPE deve ter o interesse de seu cotista representado diretamente na sua administração. E essa representação deve ser exercida através da fiscalização e de deliberações que atendam ao interesse da sociedade. Que a atual estrutura da SPE contemple somente um conselho fiscal com única função de fiscalizar. Que os esforços de fiscalização com auditoria externa que foram prejudicados pela atual administração e que uma nova auditoria deva contemplar o período ainda não auditado, que não conseguimos auditar. Que atualmente os cotistas não têm poder de intervenção a não ser através de assembleias convocadas por terceiros. E aqui a recomendação é que a gente tenha agendas de assembleias para que de fato a gente possa acompanhar mais de perto todo esse processo, né? Que deliberações administrativas devam ser rápidas e adequadas visando a eficiência do investimento. E que a situação dos membros do Conselho Fiscal em novo esforço trará mais agilidade e conclusão da auditoria e resolução dos problemas que a gente levantou e mostrou para vocês aqui nesse documento. Então, quais são as nossas recomendações? Nessa reeleição que a gente vai ter hoje, né, que a gente forme um Conselho Deliberativo e Fiscal, que seria composto, a gente ampliaria a participação de membros cotistas de 3, com um suplente, para 7, sendo 5 titulares e 2 suplentes. A função do Conselho Deliberativo, né, ele teria atribuições para análise dos pontos apresentados pelo Conselho Fiscal, nessa gestão anterior, e bem como demais assuntos pertinentes ao andamento do desempenho da sociedade. Propõe-se também a esse Conselho Deliberativo, né, que a gente analise e apresente sugestões para votação dos demais sócios cotistas em um prazo de 40 dias. E recomenda-se que nessa Assembleia Geral dos Cotistas sejam tomadas as medidas cabíveis: rescisão do contrato com a administradora, acionamento judicial para ressarcimento de eventuais prejuízo, busca por nova administradora com modelo de contrato que atenda aos interesses da SPE com segurança, e aqui eu faço uma ressalva de que seja um contrato justo, balanceado com poderes e com direitos e deveres equivalentes em ambas as partes, né? E uma auditoria externa contratada para que a gente tenha sempre a rastreabilidade para todo o período que não foi auditado e para o futuro. Então, a partir de hoje, né, e no período, né, do reexame dessas análises, sugere-se que a administradora não realize despesas por contratações. Isso já foi pedido antes, mas a gente reitera, né, e sem a prévia e expressa autorização do Conselho Fiscal, né, e CESONE incluída aqui também como fiscalizadora, né, e que qualquer movimentação no caixa seja precedida de autorização do Conselho Fiscal. Então, esse parecer, né, é emitido com base em tudo isso que eu falei para vocês, né, e visa subsidiar essas decisões que a gente vai tomar na Assembleia de hoje. Tá? Esse documento, então aqui, Guilherme, eu estou solicitando que você inclua esse documento na ata desta reunião, tá? E que ele seja enviado a todos os cotistas, para que todos os cotistas tenham esses documentos em mãos, e que o conheçam, que possam lê-lo com mais calma, né? Porque, de fato, eu estou correndo um pouco aqui, porque o documento tem 7 páginas, com bastante informação. Acho que a gente, nesse aspecto,
consegue fazer a publicação adequada, né, e a divulgação e a circulação disso para todos os cotistas envolvidos com a sociedade Barra Esporte Limitada. Aqui somos nós, né, estamos assinando esse documento, tá, e encaminhando para vocês. Aqui deixo um pedido aqui aos meus colegas aqui, Paulo, Kênia e Arquimedes, se querem contribuir com mais alguma coisa dentro dessa apresentação que eu fiz, ou se estão satisfeitos aí, e abrimos para algum comentário, alguma questão. Michel, acho que o documento de estudo, eu só queria, bem resumidamente, demonstrar para os cotistas que estão aí, né, participando da Assembleia, que o sentimento que a gente tem hoje e que acontece na realidade é que os sócios da SPE, os proprietários, não tem como ser proativos na sociedade. Nós estamos à mercê de um administrador contratado, me corrijam aí se eu estiver errado, mas a RV foi contratada para fazer um serviço e não dá satisfação. Foi a resposta que a gente entendeu, que está aí nesse documento, não dá satisfação e ela é contratada para isso e vai em frente como ela entende que deve ir. Mesmo a gente questionando o contrato, questionando o que diz no contrato, não se abrem para discussão, para abrir. Então, nós temos hoje um contratado dizendo como deve ser feita a coisa, que não ouve os contratantes, e é esse sentimento que a gente tem durante esse 1 ano e meio, acho que a gente está nessa corrida atrás de tentar colocar as coisas no trilho, né? Então, é esse meu comentário, mas o documento está bem completo ali, acho que não tem mais o que acrescentar. Boa noite a todos, concordo, Paulo, acho que o documento está claro, a gente expondo ele, né, colocando ele agora, publicando, todos têm aí a liberdade para ler, entrar em contato conosco, e sim, né, a gente teve muitos atrasos, muitas portas fechadas, e principalmente só as portas fechadas, mas documentos, e a gente aqui trabalha, né, com documentos, então não tivemos balancetes. Aqui a gente conta que o último balancete recebido foi em janeiro e nós recebemos agora na metade do ano, mas de janeiro até hoje só tem um balancete de janeiro. Então nós estamos em fevereiro, março, abril, maio e junho sem saber nada sobre a SPE, movimentação de contas. Para mim isso é gravíssimo, né? A gente está aí com 5 meses sem saber o que acontece, sendo que está contratualmente obrigado, e nós temos em pauta numa reunião que a ARV pede prazo até o dia 15 de cada mês para disponibilizar esses balancetes para a Zone. Então, infelizmente, né, foi um prazo e uma situação muito danosa para nós, sócios cotistas. A gente teve aí a busca de um advogado para trazer alguma orientação para nós, e o advogado não trouxe e não se manifestou por conta de conflito de interesse. Então, no início dessa contratação, tanto, né, o profissional, mas principalmente a administradora que fala por nós, deveria ter essa precaução em não contratar o mesmo advogado para a SPE e para a sua empresa. Então, para mim, isso também é um outro fato que eu acho interessante a gente pontuar. E em janeiro desse ano, a gente teve uma reunião presencial na RV, onde eles reforçam que os pagamentos desse profissional estavam suspensos, por conta de que a situação atual da SPE, né, não dependeria, neste momento, dos serviços jurídicos. Então, já estavam suspensos os pagamentos. Não foi isso que apareceu e não é isso que está acontecendo, pois o jurídico pediu o seu desligamento agora na metade do ano, né, a resilição do contrato,
cobrando esses valores. Então, a gente está realmente à mercê de uma administradora que não traz a clareza, não traz toda a questão de uma gestão que nós apoiamos, contratamos e entendemos como ela nos representando numa sociedade. A visão que só Boa para noite. finalizar, a visão que a gente tem de contas nesse período é a que mostrada ali pela Cisone, naqueles informativos, mas o que dá para ver ali não, são só os números de caixa caindo. Nós tínhamos mais de 600 mil em caixa e 100 obras, e com juros ali que deviam ter, hoje a gente tem, acho que 300 mil, e a gente não tem o balancete para analisar a partir de janeiro, né? A gente está vendo que está caindo o caixa, então isso é que motivou o nosso pedido para que não seja mais feito nenhuma movimentação sem a validação da fiscalização do Conselho Fiscal, enfim. Esse é o motivo da nossa agonia. Isso é muito grave, né? Ou seja, a gente tem um caixa que está sendo consumido, que a gente não consegue ver em que está sendo consumido, e, na verdade, não está tendo obra. Assim, quais são os gastos que consomem esse caixa? Isso é que nos exaspera. Boa noite. Eu, como suplente aí do Conselho Fiscal, concordo aí com o Michel, acho que a explanação dele foi perfeita, do Paulo e da Kênia. Então, se alguém tiver alguma dúvida, estamos aí à disposição. Ô Michel, só antes de liberar para as dúvidas, me manda então, sim, né, esse parecer, a gente vai incluir junto com a ata. E eu queria entender qual é o próximo passo que vocês estão propondo, né? Além da suspensão ali dos pagamentos, a eleição do conselho que já está prevista também, mas a questão dessa governança, que é o que a gente tinha conversado na última reunião, para justamente ajuste desses pontos que não estão de acordo em contrato, em deliberação, em aprovação, né? A sugestão está ali nas recomendações, recomenda-se e sugere do item A ao item E. Essas são as nossas sugestões. Perfeito. E aí, o que a gente tinha conversado também é que isso ia ser passado a todos os investidores para que a gente traga em um próximo momento para essa votação. Perfeito. Desculpa, Michel. O que acontece, né? A gente aí, como hoje não temos em pauta votação, hoje realmente era a explanação, né, da nossa gestão, a gente sugere, então, um conselho deliberativo, que esse conselho deliberativo fosse com um número maior de integrantes, né, então, com umas 7 pessoas, 5 titulares, 2 pessoas suplentes, para analisar a fundo, passo a passo, desse nosso estudo, e realmente dar o seu parecer e trabalhar em busca também de soluções e as próximas medidas que estão aí elencadas, né, que seriam a nossa sugestão. Mas o principal seria isso, né, é formar esse conselho deliberativo. Perfeito. Michel, quer complementar? Tinha comentado alguma coisa? Não, eu acho que está perfeito. Eu mostrei ali o documento justamente para dizer, a gente já tem as recomendações no próprio documento. Então, quando isso circula, Guilherme, eu acredito que daí os membros vão estar, os cotistas aqui, né, vão estar informados, vão entender os próximos passos e a gente vai tomar as decisões, vai fazer a proposta e tomar decisões na próxima assembleia, daqui a 40 dias, né, já com encaminhamentos, né, inclusive né, talvez tenhamos que buscar um novo administrador, um novo modelo, rever contratos e outras coisas. Mas acho que também a pergunta do Guilherme vem em encontro de o que colocaríamos para votação, né? E eu acho que então a votação seria hoje a formação de desse conselho deliberativo, né? Exato.
Alguém da RV está no grupo? Pretende falar sobre a Eu posição dele? gostaria. Alô, vocês me escutam? Sim. Eu só gostaria que o pessoal do Conselho Fiscal, se fosse possível, se eles tiverem interesse, criar um grupo com todos os cotistas aí. Acho que se o pessoal. Eu botei no chat aqui o meu nome, a minha cota e o meu WhatsApp, para a gente poder conversar algumas coisas e vocês do conselho terem acesso a gente diretamente, né, pelo WhatsApp, uma coisa assim. Acho que é super importante isso. Eu estou botando aqui o meu nome aqui, não é a questão de criar mais um grupo, mas para a gente se manter informado e tentar ver essas questões, porque até agora, essa questão a gente não tem mesmo acesso uns aos outros. A gente depende da RV para isso, da CEAZONE. Eu acho que isso é meio complicado. Ainda mais com essas questões que foram trazidas aqui hoje, né? A gente pelo visto, saiu 60 mil da conta aí para pagar uma auditoria que nem foi realizada. Aliás, não é uma auditoria, uma consultoria, então, coisas complicadas, né? Então, se todos estão de acordo, eu monto o grupo, sim, tá? A gente monta o grupo e o que eu conseguir de contatos já agora, eu já vou incluindo, e quem faltar eu coloco todo como administrativo e a gente vai aí incluindo. A única coisa que pode ser que fique um debate muito cheio e uma hora a gente tenha que dar uma restringida aí na comunicação, mas acho importante, sim. Sim. Kênia, vamos fazer o seguinte, para facilitar a tua vida. Qual é o teu WhatsApp? Qual é o teu número de telefone? Eu vou colocar no chat aqui, e aí o pessoal já te contacta diretamente, tu já vai incluindo no grupo. O que você acha? Perfeito, Michel, estou te passando. Tá bom. Paloma? Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a Paloma, sou advogada aqui da RV. A gente gostaria de nos posicionar perante a apresentação do senhor Michel. Bom, a RV ressalta que todos os pontos levantados nesse documento foram tratados na última semana em reunião diretamente com o Conselho. Todos os pontos já foram explicados, foram debatidos. Inclusive, ficou combinado nessa reunião que o Conselho nos encaminharia os pontos que gostariam que mudasse no contrato, porque a RV se colocou desde a primeira vez à disposição de rever as cláusulas contratuais e enfim, esclarecer o que for necessário, né? Alterar o que for necessário para que fique melhor para as partes. Gostaríamos também de ressaltar que toda a comunicação com os cotistas sempre foi feita através da CISONE. Então, toda vez que alguma informação chegava até a RV sendo solicitada, a gente prontamente atendia. A RV nunca negou qualquer contato, qualquer informação. Questões de balancetes, gostaríamos também de frisar. De fato, os balancetes foram entregues de forma atrasada. Alguns nem foram entregues, como pontuou a dona Kênia. E por isso que nós trocamos a contabilidade, porque nos deparamos com uma prestadora de serviço que estava sendo incompetente e negligente. Então, por isso, alteramos a empresa. Tá? A questão de auditoria, nós temos comprovação de que a auditoria foi realizada e finalizada. Tá? Então, não procede o argumento de que não teve auditoria ou etc. e tal. Outra questão também que é importante, voltando ali aos balancetes, tá? Todo mês é enviado os extratos bancários. Então, beleza, os balancetes não foram encaminhados pela contabilidade em tempo hábil. Ok, isso é um fato incontestado, tá? Mas os extratos bancários foram enviados todos os meses. Inclusive, a CISONE tem acesso às contas da SPE. Então, por falta de informação, por falta de qualquer coisa, isso não procede. Tá? A Ferraz Espíndolas também não nos atendeu quando pedimos uma consulta com eles, justamente por conflito de interesse. Então, não é a CISONE que foi os cotistas que foram prejudicados com a falta de apoio do escritório quando precisou, nós também, certo? Em nenhum momento recebemos qualquer solicitação formal de suspensão de pagamentos. Nunca a RV recebeu qualquer pedido para suspender pagamento de fornecedor, prestador de serviço e etc. Tá? Aquele consultor que foi falado ali também
no documento do senhor Michel, consultor, para apurar fatos ali com a prefeitura. Isso foi contratação direta da Cisone, jamais passou pela RV, qualquer coisa desse tipo, certo? Então, gostaríamos de nos colocar à disposição para qualquer outro esclarecimento, reforçar que na reunião que tivemos com o Conselho Fiscal, que eles não citaram essa reunião, mas nós tivemos uma reunião com eles na semana passada, onde nós explicamos ponto a ponto tudo isso que eles trouxeram aqui, a gente debateu em reunião e ficou combinado que eles nos encaminhariam as sugestões para a gente alterar o contrato. Então, essa é a posição da RV perante isso, e agradeço a atenção de todos. Doutora Paloma, só para não ficar um mal entendido aí, na semana passada nós retornamos dizendo que o Conselho não tem competência para seguir em frente e fazer tratativas de alguma alteração em procedimento que vinha sendo feito. Esse retorno foi dado. Todas as outras questões que você contrapôs aí estão ali no documento, sabe? O jurídico, se ele não quis atender vocês deviam ter parado de pagar. Era um valor importante, que está sendo pago há 2 anos e meio, e sem o serviço ser prestado. Entende? A contabilidade, igual, se ela não está entregando, vocês demoraram 1 ano e meio para trocar de contabilidade. Entende? Nenhum dos pontos questionados por nós, e está aí nesse parecer, foi resolvido com vocês. Ele foi demandado, foi solicitado, mas não foi resolvido. E algum deles a gente ouviu de que vocês não têm que dar satisfação para o Conselho, porque está lá no contrato que quem faz e quem administra é a RV, entende? Então, talvez você não participou de todas as conversas, né? Mas a questão é essa, a auditoria, aqui ninguém disse que não foi feita, ela foi feita com muita dificuldade, ela deveria ter demorado 3 meses, demorou 1 ano e pouco, e foi concluída por pedido da empresa auditora que não tinha mais tempo para ficar dispensando documentação. Então, ela foi incompleta, nas palavras da própria auditoria, do relatório, e ela deve ser completada agora com os meses que faltaram. Tá? Era isso. Além disso, Paulo, acho que eu preciso agregar aqui a tua fala de que o Conselho Fiscal ele tem a missão de fiscalizar. Ele não vai aprovar pagamentos, ele não vai mudar cláusulas contratuais. Ou seja, a gente tem que deliberar, fazer a fiscalização, mostrar aos cotistas qual é a situação, que é o que nós estamos fazendo hoje, tá, doutora? E com isso, os cotistas têm que dar esse poder para que a gente possa fazer isso, ou que um novo conselho que vai ser eleito hoje possa fazer isso. Então, o que eu quero só reiterar é que, obviamente, que a gente fez conversas com vocês, a gente sugeriu de que então, podemos fazer mudanças no contrato, realmente fazer vamos dizer assim, um balanceamento de poderes e deveres, né, dentro dessa relação SPE com a RV, porém, nós não somos, vamos dizer assim, procuradores da SPE para fazer essa negociação ainda. Isso precisa ser deliberado em Assembleia Geral, ok? Com relação aos outros pontos, eu acho que com a circulação, vocês já conhecem esses pontos, como você mesmo relatou, ou seja, o Conselho não trabalhou nesses pontos sem que vocês estivessem a par do que está acontecendo, ainda que a gente tivesse tentado fazer alguma negociação para receber informações, etc. e tal, mas vocês estão sabendo disso. A gente tentou em algum ponto, dado a situação, resolver, né? E na verdade, como o Paulo nos comentou, houve um rechaço do que a gente imaginava que deveria acontecer, e o que a gente está fazendo aqui justamente é relatar toda essa situação, né, e fazer a nossa recomendação como Conselho Fiscal. Como eu mesmo disse ao Anderson quando nós conversamos aqui, a gente como Conselho Fiscal precisa ter a capacidade de fiscalizar o empreendimento. E enquanto a gente não pode fazer isso, a gente infelizmente fica refém, né, de uma gestão que a gente não consegue auditar. E aí esse é um grande ponto. Como a gente, como conselho, pode fazer uma validação das contas dessa gestão se a gente não conhece todas as contas, se a gente não tem acesso, a gente não recebe isso no tempo certo. Então, esse é o grande ponto e o grande argumento. Perfeito? Perfeito, entendido. Mais uma vez, a RV se coloca à disposição para tratar qualquer
qualquer questão. Reforçamos que todas as informações estão sempre disponíveis, tá? Então, a gente reafirma o nosso posicionamento de transparência e estamos abertos a discutir, enfim, o que vocês acharem melhor, de rever as cláusulas contratuais e tudo mais. Então, nos colocamos à disposição sempre para todos e qualquer esclarecimento, certo? Muito obrigada. Bom, complementando também, né? Então, sim, a gente tem um contrato onde a RV tem amplos poderes para contratar, destratar, fazer compras, mas não que ela não deva prestar contas, né? Prestar esclarecimentos. Então, isso é algo paralelo, e aí sim, né? A ser deliberado para alteração, que é o termo de governança que a gente está sugerindo, né, que seria essa alteração contratual, passando poderes, enfim, tirando tantos poderes da RV e que tenha essa deliberação com o Conselho Fiscal, mas presente também, não no sentido aprovativo, mas no sentido informativo, né? Então, qualquer das contas, qualquer dos pagamentos que tenha gerado dúvida, vai ser levantado para discussão, para explicação, e aí, caso não tenha realmente uma explicação plausível, que seja devolvido, reembolsado, enfim, para que a gente tenha esse controle também e acompanhamento, né? Então, mais uma vez, né, complementando, as informações de extrato, de notas fiscais, todos os pagamentos são enviados mensalmente para vocês por informativo, e mesmo que a gente não tenha os balancetes, né, mas essa informação da conta, ela é enviada e justificada também. Então, isso a gente consegue acompanhar, mas totalmente de acordo com esse termo de governança para que a gente possa dar sequência junto no empreendimento, né? Perfeito. Gente, eu preciso agora me deslocar para embarcar, então eu vou ter que desligar aqui. Deixo aqui na competência dos meus colegas do conselho aqui o restante, tá? E se houver a eleição, eu continuo candidato aqui a ficar conselheiro, se me deixarem, tá bom? Junto com os meus colegas. Combinado é que ninguém solta a mão de ninguém, hein? Um abraço a todos, tá bom? Boa noite. Perfeito, Michel. Então, a gente mantém já a tua candidatura, né, a tua sugestão para se manter como conselheiro. Paulo, Kênia, Arquimedes, mantém interesse também? Guilherme, a sugestão do conselho foi a formação de um conselho fiscal e deliberativo, com mais gente, mas eu acredito que não possa ser votado isso hoje, porque não estava na pauta. Não sei se eu estou certo ou não, mas se pudesse ser hoje, seria melhor para a gente ganhar tempo, né? Eu acho importante que a gente, se for entrar mais gente, tenha um tempo para passar o bastão, etc., mas eu continuo à disposição. Eu acho importante que esse conselho continue até um certo tempo, porque tem muitos temas em andamento, e inclusive sobre a eventual transição de administradora, né? Então, eu me coloco à disposição também. Nós estamos em 4, né? Porque tivemos sócios cotistas que estavam no conselho e eles venderam suas cotas. Então, eu acredito aí que a gente possa trabalhar com mais pessoas, integrar também mais pessoas ao conselho, para trabalharmos juntos, entender toda essa dinâmica e ter um gás aí também para analisar, buscar, né, fazer as reuniões e traçar essa rota, essas sugestões dadas. Então, quem quiser, né, eu também me candidato, mas eu posso também ser suplente. Então, quem quiser, tem aí a minha vaga para titular, eu, né, fico na suplência. Nós temos um cotista, inclusive, que trabalha dentro da prefeitura na SMDU, entende?
tivemos reunido com ele semana passada para ver a questão de projetos, se a gente podia ser útil e tal. Então, tem bastante gente aí que pode nos ajudar a acelerar esse processo todo. Paulo, o Daniel se manifesta aí. Paulo, o Daniel não trabalha Ele na está CNBU. na Assembleia? Ah. Não sei, eu acho que ele está, ele me disse que estava. Daniel, cadê você? Eu Bom, também me mantenho como candidato a suplente do Conselho Fiscal, tá, pessoal? o Geraldo mandou mensagem aqui, que está também disponível para entrar no Conselho Geral de cota 42. Fala aí, Geraldo. Ele está com a mão levantada, mas é isso aí. Bom, eu recebi a informação aqui, a gente pode sim fazer a eleição de 5 sócios como conselheiros, como conselho deliberativo. Não tem problema não, a gente já pode fazer a votação aqui sim. 17, né? Desculpa, 17? 2 suplentes. Ah, 5 sim. titulares, 5 titulares, 2 suplentes. Sim. Mas aí depende do interesse de vocês sócios, né? Então não tem também como a gente impor nada. Então, o conselho está se oferecendo para compor 4 vagas aí. O Geraldo Mendes, cota 42. Eu acho que ele está com dificuldade de conexão, mas me mandou aqui a mensagem que está disponível também para colaborar. Então já temos 5, precisamos de mais 2. O próprio Daniel, se tiver interesse. O Daniel também. Ele me mandou um ok, mas o que ele mandou um ok? O Daniel também disse que ele teria interesse, né? O Daniel, ele mesmo não participando do conselho, por trabalhar na prefeitura, por ter acesso, ele trouxe informações e analisou também aí o procedimento o processo todo e o andar da construção, né? Então, o Daniel, ele tem esse acesso fácil dentro da prefeitura. E ele disse que ele teria interesse, até a gente foi, mas acho que ele também teve que se ausentar. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Daniela, eu sou filha do Daniel. Na verdade, eu estou representando ele porque o celular dele deu um problema, mas eu acho que se vocês conversarem com ele no WhatsApp, eu estou tentando passar as informações. Mas acho que se conversarem com ele no WhatsApp, ele aceita sim. Ele está me mandando aqui agora. Eu falei para ele que tu estava solicitando ele. Não sei se vocês querem que eu compartilhe. Ele disse que sim, que ele tem interesse do conselho, participar do conselho. Por mim, o Daniel pode ficar numa vaga titular, na minha, e eu fico como suplente dele. E ele também tem, né? Então, ficaria ali no conselho. Então, a gente fica pendente de mais um sócio. Vamos lá, pessoal, a gente tem uma turma boa aí. Eu sou incorporador, o Michel é investidor, a Kênia é advogada e corretora, o Arquimedes é incorporador também. Então, tem bastante gente da área. O Daniel está lá na prefeitura, né? E quanto mais gente, melhor nisso aí, mais cabeça para ajudar, né? O Madison. Perfeito, Madison. Então, tendo a Kênia e o Geraldo se indicando como suplentes, você aceitaria participar dos titulares? Eu acho que sim, pessoal. Eu até ia solicitar que ficasse na suplência, mas caso não falte os nomes, a Kênia, como já está mais por dentro, se ela puder ficar na titularidade, daí eu me comprometo o ano que vem entrar ficar de suplente para titular. A Kênia tem que ser nossa titular. A gente pode decidir as suplências depois, elege os 7 e decide a suplência. Não. Temos que já está definido, Paulo. Não, mas pode, então eu fico titular e o Madison, então, fica meu suplente. E aí eu pego as informações todas esse ano e o ano que vem eu
se não tiver, né, eu entro na titularidade de repente, enfim, vamos se conhecendo, vamos trabalhando junto aí, independente de eu estar na suplência, eu também me comprometo a ajudar aí no que for necessário, tanto quanto os titulares aí. Fechou, pessoal. Definido, então. Paulo, Kênia, Arquimedes, Daniel e Michel como os titulares, Madison e o Geraldo como suplentes. Bom, retomando então o que a gente tinha previsto para a apresentação aqui, trazendo um retorno de como está o processo hoje Desculpa, só pela ordem, foram eleitos para Conselho Fiscal e Deliberativo. Sim. Oi. A gente vai voltar naquele ponto lá do assunto jurídico ainda, da alteração do tempo entre convocações. Tinha faltado aquele tempo. A gente tinha... Desculpa, eu realmente não me atentei que a gente tinha previsto. Tinha só ali, se eu não me engano, isso. Estava no... alteração do tempo entre convocações nas assembleias. Exatamente. Podemos entrar aqui rapidamente. Tá, isso é bem rapidinho. Eu acho que a gente pode só... Pessoal, a gente propõe alterar também o acordo de sócios para alterar o tempo entre convocações das assembleias. Então, por exemplo, hoje estava marcada a primeira convocação às 18 e a segunda convocação acontecendo 30 minutos depois. A nossa proposta, que vocês deliberem, é para alterar para 15 minutos esse tempo entre convocações. Eu acho que a gente pode votar aqui só se alguém for contra, né? Se manifeste, senão a gente daria por aprovado esse ponto. A questão da votação, vocês já têm a votação do item anterior? Do item anterior, eu fiz aqui o levantamento, mas muita gente acabou votando somente na enquete, então eu não tenho a contabilização aqui no momento. A enquete eu só tenho acesso depois que a reunião ela é encerrada, e aí o próprio Google me exporta uma planilha com essa votação. Então, o resultado, ele vai ser enviado para vocês quando do envio da ata para assinatura, e aí junto a gente envia também essa planilha e uma outra planilha aqui de controle que a gente tem para vocês terem, o chat também é compartilhado, gravação, para vocês terem isso. Então, sobre o ponto da alteração do tempo de convocações, se alguém se opõe à redução dos 30 minutos para os 15 minutos, pode se manifestar. Se não, a gente dá como aprovado. Acho que é isso, então, não podemos dar por aprovado. Bom, então, aqui atualizando vocês sobre o andamento, né? A gente segue com o mesmo processo com o entrave aqui, que é o arquitetônico legal. Hoje eu tive novamente na prefeitura, então a gente preparou um documento também, como a gente já havia mostrado para vocês anteriormente, com todos um log de atividades que a gente chama, né, que tem todos os pontos trazidos pela prefeitura ou devolvidos por nós, para que a gente possa aprovar o nosso projeto. Então, desde o último retorno que a analista deu, eu tive lá 3 vezes na prefeitura, ela me deu 3 datas, e hoje eu tive um retorno que ela solicitou algo que não tinha solicitado ainda. Inclusive pediu desculpas por ter passado um entendimento diferente inicialmente, e aí teve mais uma solicitação, já veio essa solicitação, recebi o e-mail, acho que 6, 7 horas, e a gente já está preparando o retorno para protocolar novamente. Ela disse que só mandar o e-mail, ela já faz essa análise, né, sem precisar passar pela fila de novo. Então ela já analisa, são poucos pontos, e aí a expectativa é que a gente tenha essa aprovação do arquitetônico na semana que vem.
Então, só para conhecimento, a única alteração que foi solicitada foi a questão da entrada do empreendimento, onde a gente tem um terreno de esquina, porém, uma das ruas, a rua da esquerda, ela não é uma rua regular. Então, tem um portão na frente ali, e eles estão entendendo isso como um terreno privado. E aí, o nosso afastamento frontal, que ele é mais restritivo do que um afastamento lateral, passaria a ser um afastamento lateral. E a gente não pode ter essa entrada por ali. Então a gente só vai fazer o ajuste de fazer a entrada pela rua principal e protocolar novamente. Então isso já está elaborado, a gente vai protocolar o quanto antes. E aí esse é o último dos pontos. A gente já tem então o alvará de demolição, inclusive a gente já fez a demolição das duas áreas que a gente tem. Parte do meio ambiente, a gente já tem a DANC, a gente já tem a autorização de corte, já foi feita toda a supressão de árvores do terreno, a gente já fez a compensação, inclusive um dos gastos que tem nesse ano é da compensação, que é um gasto elevado. Sim, Isaac, podem ter acesso ao projeto aprovado sim, tá? Assim que a gente aprovar, a gente já vai fazer o envio do comunicado para todos, e aí só solicitar aqui para a gente envia o projeto, tá? Não tem problema nenhum. Então, como eu estava comentando, a parte de supressão que demandou a compensação dessa supressão, então foi um gasto elevado aí desse ano. Projeto hidrossanitário aprovado, preventivo contra incêndio aprovado, e aí realmente o que a gente aguarda para o alvará de construção é esse arquitetônico legal. Então, tendo essa previsão de aprovação, a gente acredita que mais uns 2 meses a gente tenha o alvará de construção também aprovado. Então, passando um prazo, né, dando mais uma previsão para vocês, a gente teria que ali em outubro, início de outubro mais ou menos, a gente teria o alvará de construção, mantendo-se os 2 anos, 24 meses para construção do empreendimento, e aí mais 3 meses depois para a obtenção do habite e liberação para o início das operações. Então, previsão que em janeiro de 2028 a gente tem essa operação do empreendimento. E aí os próximos andamentos são exatamente esses, né? A gente tem a aprovação desse arquitetônico legal, a aprovação do alvará de construção e a sequência em todos os demais projetos executivos. Podemos ter acesso ao último projeto protocolado? Posso te encaminhar sim, Isaac. E aí todos os outros projetos de engenharia, então, parte estrutural, hidrossanitário, elétrico, na parte executiva, para que a gente possa ter o orçamento executivo desse empreendimento e também o planejamento para dar início nas obras. E aí, trazendo a parte da prestação de contas, aqui a gente traz um resumo comparativo entre o orçamento, orçado e comprometido, que é encaminhado para vocês mensalmente. Então, na parte do terreno, a gente já tem todas as despesas quitadas, despesas indiretas, boa parte já paga, e aqui a gente tem algum gasto que foi alocado em obra pela questão de tapume, limpeza do terreno, supressão de árvores. Então, toda essa parte de organização lá, a gente teve que fechar o terreno, né, porque, como vocês sabem, também foi reportado por muitos de vocês, a gente sofreu bastante com invasões no terreno, pessoal que usava como estacionamento, para criação de cavalo. Então, foi feito um tapume em todo o perímetro do terreno e também trancado a parte do portão principal ali, para impedir essas entradas, né? E também instalado o sistema de câmeras para que a gente possa acompanhar movimentações no terreno. Então, esse foi um dos gastos que a gente teve alocados em obra. Parte de fluxo de caixa, então, recorte dos últimos 4 meses. A gente praticamente entradas aqui
paradas, né? Então não temos mais pagamento de parcelas pelos investidores. E aqui, em parte de saídas, são as despesas que a gente tem recorrentes, como foi comentado, né? Jurídico, contabilidade, parte de projetos, parte da supressão ali, da compensação dessa supressão. Então, são despesas que, por mais que a gente não esteja em obra, a gente tem que realizar pelo empreendimento. E aí, então, em junho, aí no último mês já atualizado, a gente fechou o caixa com 315 mil, sendo que 312 mil está aplicado em aplicações financeiras para ter essa manutenção dos valores, né? Não objetivando um ganho, mas sim a manutenção. E aí a gente traz o resumo do período, então a gente trouxe aqui para votação, né, a aprovação, a prestação de contas do ano de 2024, onde a gente teve um resumo total de entradas de 47 mil e total de saídas de 153 mil, fechando o ano com 500 mil em caixa. Então, como foi comentado, né, junto ao edital, foi enviado os balancetes do ano passado, que vocês pudessem verificar, e também, junto aos informativos, é enviado extrato bancário e principalmente as notas fiscais, notas, boletos, tudo que justifica cada um dos pagamentos realizados pelo empreendimento, pela SPE. Dito isso, por formalidade aqui, a gente precisa abrir a votação para aprovação das contas do ano de 2024. Vai ser feito via chat também ou vai ser via Google? Acho que de igual forma a gente pode fazer, Gui, como se alguém tiver alguma coisa contra que se manifeste. Olha, eu estou ainda na reunião. Deixa eu só fazer uma parte aqui. Daí eu vim embora porque eu tô, mas é importante isso aqui. Sabia que eu pensei. Nós não temos condições de aprovar contas com um relatório assim. Não há como aprovar. Ali tem taxas, tem serviços, tem outros. Então, vocês estão assim, ó, por extrato, por demonstrativo assim, não, nós temos que ter o balancete na mão. O Conselho Fiscal não tem isso desde janeiro. E no ano passado a gente não conseguia analisar porque não foi feita auditoria também. Ela foi só até o final de 2023. Então, nós vamos aprovar uma conta do ano passado, assim, eu não vejo nem condições de a gente colocar em votação isso. Tá? Eu estou falando pelo Conselho Fiscal. O Paulo, toda essa documentação, como tu falou, né, a gente não tem a documentação a partir de janeiro de 2025, que não está sendo trazida aqui para questionamento. Eu entendo teu posicionamento, não estou forçando essa aprovação, estou trazendo isso como uma parte obrigatória que a gente tem, mas essa prestação de contas foi feita, todos os investidores estão em posse dos balancetes e também dos extratos e notas fiscais que justificam cada uma das contas, tá? Entendi. Não, eu entendo isso aí, Guilherme, mas é que o Conselho Fiscal não está aqui para fazer papel de contador, abrir balanço, estudar. E então a gente faz isso através de uma auditoria. E a auditoria auditou até 2023. Nós não temos 2024 editado e nem analisamos, nem pudemos fiscalizar de perto as contas pelo atraso. Esse atraso que nós estamos tendo agora, de 6 meses, é recorrente no ano passado. Então, a gente não pode receber 6 meses de conta e um conselho fiscal sem nenhuma ajuda, sem nenhum funcionário, e analisar aqui. Então, eu vou me abster de votar nisso, porque eu acho que a gente nem devia votar em aprovar a conta. Você pode votar contra também. De analisar. O meu voto é contra a aprovação, porque não houve análise adequada. Okay. Larissa? Boa noite. Eu me abstive de falar até agora, eu queria ouvir a opinião de algumas outras pessoas, além do Paulo e da Kênia, mas está me preocupando um pouco o tom que essa reunião está levando, e aí só para contextualizar, eu estou aqui desde
setembro de 2023, então tem lugar de fala, participei de todas as assembleias até aqui. Em todas, eu acho que a gente caiu muito nessa questão burocrática, a gente ficava se aprendendo a discussões como foi hoje, né? Sei que era necessário falar ali da permissão de concessão para familiares, ou que seja, a gente perdeu 40 minutos nessa discussão, quando a gente tem claramente um problema maior aí por trás, e me preocupa um pouco, talvez ninguém mais ter se manifestado. A ideia não é inflamar aqui, mas sinceramente, o contra fatos não há argumentos, né? A gente já está com a obra extremamente atrasada. Eu entendo que essas coisas acontecem, mas no fim, todas as reuniões a gente só vê desculpas ou enrolando com situações em casos burocráticos, assim, que é o que eu estou sentindo agora sobre isso. Então, concordo plenamente com o Paulo que não tem condições da gente votar em nada, e sinceramente, assim, eu sou dona de uma das cotas mais caras, inclusive, é uma cota frontal ali, um loft frontal. Imagino que tem gente aí que está com várias unidades, então não é brincadeira, isso aqui é um dinheiro que está parado há 2 anos, e sinceramente eu saio dessa reunião inclinada a tentar revender a minha cota, e simplesmente zero confiança tanto em ARV e tanto quanto Cisone, que eu não vi nenhum posicionamento da parte da Cisone, que era sim responsável por fazer essa ponte com a construtora. Então, sinceramente, essa reunião acho que não deveria nem continuar com os pontos que estão sendo colocados, e sim respostas. Assim, acho que a gente precisa de respostas mais claras, principalmente sobre os pontos levantados na auditoria feita. Larissa, a gente também não está aqui para brincadeira, também não é legal para a gente esse atraso. Eu estou indo pessoalmente na prefeitura para fazer esses acompanhamentos, então obviamente, a gente gostaria que esse prédio já tivesse entregue e a gente já estivesse operando. Uhum. Ô, Guilherme, desculpa te interromper, mas só para complementar, aqui não tem nenhuma acusação pessoal, tá? Você é uma pessoa, você também é um funcionário, só que a gente está querendo falar aqui tratando como empresa. A gente está falando, a gente precisa ter um representante. E aí eu não quero ser ofensiva com ninguém, mas claramente não houve uma competência em solucionar essas questões, porque, sinceramente, por mais que obras atrasem, tenha mudado o plano diretor, eu estava presente em todas as reuniões, eu não vi nenhum dos sócios reclamar em nenhuma das reuniões. Eu mesma, a maioria das reuniões eu só escutei, e chega aqui, a gente tem todas essas novidades, por assim dizer, dessa auditoria. Assim, agradeço muito o trabalho do Michel, o Paulo, o posicionamento da Kênia foi super transparente, e a gente está vendo que, cara, desculpa, mas a gente é obrigado a citar alguém, tá? Não estou citando você diretamente como pessoa, mas a Cisone e a RV estão faltando bastante com os sócios. O dinheiro é nosso, Não, perfeito, eu não trouxe para o lado pessoal, não é isso. Eu estou aqui realmente em nome da Cisone, então representando a Cisone, o que a gente está fazendo para esse empreendimento. E aí, um desses pontos é a minha presença, aí sim, como um funcionário da Cisone dentro da prefeitura, para trazer esses retornos, para cobrar, para pressionar a analista para que a gente tenha esses retornos, e também a questão com o conselho. Então, a Cisone atuou com o conselho em diversas reuniões, só esse ano, acredito que pelo menos uma por mês, no mínimo, a gente tenha feito. Então, esse acompanhamento também é feito pela Cisone, e a gente também tem essa preocupação, obviamente, de entregar e de manter esse empreendimento, tá? Então, o que a gente está trazendo aqui é algo que é uma legalidade que a gente precisa cumprir por questões da sociedade, então a gente tem que apresentar essa questão em assembleia, assim como o conselho trouxe. Então a gente está se dispondo a sentar, a reunir, a explicar todas as saídas, a explicar tudo o que aconteceu, ter essa parte da auditoria, explicar a auditoria também. Então tudo isso a Cisone está se mantendo à disposição sempre, e acredito que aí posso realmente botar o conselho para responder. Da parte da Cisone, eles tiveram todas as respostas, todos os atendimentos de prontidão. Então, sim, a gente está do lado em prol do empreendimento, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a posição de vocês. Diversas pessoas votaram ali por não aprovar,
a gente vai trazer isso junto, então a próxima assembleia, junto com esse conselho deliberativo, sentar com o conselho, a gente vai ter aí um prazo para discutir os pontos desse termo de governança, também aqui da prestação de contas, e a gente traz para outro momento, com outra explicação, com outro parecer do conselho. Guilherme, deixa eu só agradecer as colocações da Larissa. Né? Eu sou corretora, alguns sócios cotistas compraram de mim as cotas, e essa indignação da Larissa é a indignação da maioria, né? É não ter em outras reuniões, trazendo as coisas de uma forma mais clara. Foi isso que o Conselho também colocou hoje no nosso parecer, trazendo das gestões, né? Uma forma mais objetiva, mais clara em relação a, ok, então, por exemplo, hoje, tu acabaste de nos informar que o projeto está faltando tal coisa. Ok, está na fase aí, a arquiteta está analisando. E qual é o próximo ponto? Depois de analisar, vai para o quê? Vai para um outro departamento. Então já é o alvará? O alvará demora 40 dias? Então, existe sim uma prestação de contas sucinta, que não nos traz segurança para analisar o que está acontecendo nesse empreendimento, desde projeto e desde despesas, que foi o nosso parecer já colocado aqui. Então, agradeço a Larissa, porque eu recebo de muitos investidores aqui presentes essa reclamação. Perfeito, Kênia, eu entendo, como eu falei. E a todo momento eu tenho te respondido também sobre esses pontos, né? Então, acho que isso também é um ponto válido de trazer, de que da nossa parte a gente está tentando prestar o máximo possível de contas, o máximo possível de informações, pelo menos para vocês do conselho, a gente tem um contato direto, inclusive, então essa sempre foi o nosso intuito, né? Guilherme, Sérgio da Cota 7, posso falar com vocês um pouquinho? Um prazer falar com todos. Eu sou novo aí no empreendimento, eu que comprei uma cota agora alguns meses atrás, eu acho que foi até de um dos rapazes que saiu aí do conselho. Me assustou bastante saber algumas coisas no decorrer do tempo, essas novidades, né? Mas como obra e prefeitura e essas outras coisas sempre dá trabalho, a gente sabe que as coisas têm seu tempo, né? Não adianta a gente acelerar um carro que não anda mais do que aquilo, né? Não depende da nossa vontade, mas assusta. Ainda mais quem está chegando assim, um pouco novo. Acho que não é que falta, a comunicação está sendo bem feita, eu recebo os informativos, toda vez que eu tenho dúvida eu falo com o pessoal da Ceazone, sou prontamente atendido, porém, percebo que tem uma insegurança das pessoas com relação ao que está acontecendo. Quando você levanta 2 pontos desse tamanho, que é a aprovação de um projeto que está há 2 anos rodando, e mais uma auditoria que verifica que não se sabe aonde gastou 300 mil reais, levanta uma lebre, meu amigo, que faz com quem não quer vender queira. Quer liberar realmente que possa vender para qualquer um, porque o cara quer sair correndo do negócio. Porque insegurança gera esse tipo de coisa. A pessoa investe e logo quer passar a bola para frente, se ele não tem segurança do que vai ter retorno. Então eu não sei aonde é que precisa dar uma perfumada melhor, sabe? A coisa não está muito cheirosa. Então eu não sei se falta esse grupo do WhatsApp para a comunicação ficar mais rápida, que aí eu acho que hoje em dia é muito mais fácil de todo mundo receber esses dados, essas informações, processar e de repente 2 dias depois já pode tomar uma solução em grupo, né?
apoiar o conselho de uma certa forma. Então, acho que essa questão da comunicação talvez ajude a diminuir essa insegurança que está no ar. Infelizmente, está no ar, sabe? Entendo de obra, sei que demora, mas eu acho que precisa desse detalhezinho, porque é um grupo muito grande e as pessoas olham para um valor de falta 9 milhões para pagar e não sei de onde que nós vamos receber esse empreendimento, ou não, né? Então, essa questãozinha da comunicação, acho que é muito importante ficar bem acertada para não se perder as pessoas do empreendimento, entendeu? Obrigado aí pela ajuda de todos e obrigado por me ouvirem também. Era isso, obrigado, até mais. Perfeito, Sérgio. Como eu comentei inicialmente, né, a parte do grupo com todos os investidores, esse Cizone não vai participar, né, a gente mantém a comunicação com todo mundo pelo e-mail e pelo WhatsApp direto com o CS, mas a gente mantém o nosso grupo com o Conselho Fiscal, e aí sim, onde vai ser deliberado todas essas questões, e brisando sempre a maior transparência possível, né, então a questão desse termo de governança, ou do ajuste do contrato, é justamente objetivando isso, para que a gente tenha mais clareza e que vocês possam ter também esse retorno através do conselho, né? Isaac? Oi, Guilherme. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabriela, sou esposa do Isaac, estou aqui do lado dele. É que eu sou arquiteta, né? Então eu tenho e trabalho com empreendimentos também. Então, assim, uma das coisas que eu não acompanhei tanto aqui quanto o Isaac junto, mas uma coisa que, assim, que eu acho que ficou bem a desejar, assim, nesse processo, e talvez você saiba me esclarecer um pouco melhor, é realmente o que no projeto arquitetônico que está necessitando de tanta aprovação e tanto vai e volta, né? O que exatamente que aconteceu? Que isso realmente, assim, a gente não sabe, e a gente não sabe o que mudou no projeto arquitetônico, né? Daquele projeto que a gente comprou. Né? Então, isso eu acho que é uma dúvida, assim, que me tira o sono, assim, de pensar o que está acontecendo com esse projeto que a gente não está vendo, né? A gente não está entendendo o que ele se tornou, né? Assim, o novo plano diretor, ele flexibiliza muita coisa, né? Então, aumentou a área construída, diminuiu, o que está acontecendo, né? Então, acho que isso talvez seja um esclarecimento, assim, que da nossa parte aqui, da minha parte especialmente, que trabalho com isso, eu acho que falta, sabe? Então, se tu puder também nos trazer já um pouco sobre isso, acho que é importante. Tá. Claro. O ponto que a gente fez, inicialmente a gente tinha o projeto onde a parte da área de marinha, plano diretor antigo, tá? Não permitia construção nenhuma na área de marinha, né? E foi feito um projeto que, ao passar na prefeitura, se deparou com um problema que seria a quantidade de vagas. Então a gente tinha a previsão de uma vaga para 3 unidades, e quando a gente deu a entrada na prefeitura, teria o retorno de que seria necessário uma vaga por unidade, e a gente não tinha como conseguir fazer essa construção sem ser aumentando o número, o subsolo, né? E aí, uma das possibilidades foi a troca do plano diretor, mas isso foi lá em 2023, né? Então, com a troca do plano diretor, tirando a necessidade de vagas, o nosso empreendimento estava dentro do permitido. Alteração nenhuma de projeto, tá? A única coisa que... Só um minutinho. Quem falou agora, arquiteta? Quem é? Gabriela. Oi, sou eu, Gabriela. Ô, Gabriela, eu sou esposa do Isaac. Oi. Você está no grupo ali de cotista? Te acrescentaram ou não? Não. Manda nas mensagens aqui teu contato, por favor. Obrigado. Tá, beleza, pode deixar, vou mandar. E aí, Gabriela, com isso, a gente fez a alteração, é um projeto agora residencial, multifamiliar, e aí precisou ser feito a inclusão de vagas de bicicleta. Então, esse é um dos pontos que alterou em projeto. E um dos pontos retornados é a inversão do mezanino.
Então, não passou também a laje do banheiro, eles consideraram como um mezanino, né? E aí a gente não poderia fazer a utilização disso. Então, a gente inverteu o lado do mezanino. E a última das alterações, como eu comentei, é a questão da rua. Então, a gente não tem a previsão da rua esquerda ali, a rua lateral esquerda, e a gente não pode ter a frente virada para aquela rua. Então, o nosso acesso ele vai se dar pela esquina. Então, a gente, ao invés de ter uma rampa em U, a gente vai ter uma rampa reta até a outra rua. Então, basicamente, o projeto arquitetônico ele se mantém o mesmo, com a mesma quantidade de área, somente esses pequenos ajustes foram feitos. O que travou tanto o projeto? A questão ambiental. A questão ambiental, aí sim, né, foi objeto de debate de praticamente todas as outras assembleias, onde, mesmo sem a necessidade de um licenciamento ambiental, mesmo sem, na região a gente não precisa do licenciamento ambiental, a Floran, ela empacou tanto a análise do projeto arquitetônico, quanto a de corte de árvores. Então, por diversas vezes que a gente teve na Floran, foi solicitado que a gente refizesse as dunas que existiam ali em 1930. Então, inclusive, foi trocado de analista justamente porque as solicitações dele não faziam sentido nenhuma. E aí a gente conseguiu, se eu não me engano, em outubro, novembro do ano passado, a gente conseguiu a autorização de corte, que era o que realmente travava. A partir dali que a gente conseguiu dar andamento no projeto arquitetônico. Então, sim, o projeto arquitetônico está demorando demais também, mas ele não ficou esse tempo todo parado, né? Ficou parado muito tempo na Floran inicialmente. Tá? Então, basicamente foram esses os pontos. Então, e aí, recentemente, a gente teve esse retorno sobre a rua, que era uma coisa que a gente não tinha. Eles iam solicitar como condicionante para o alvará de construção. E aí foi justamente que a analista pediu desculpa pelo entendimento dela, né? Guilherme, você falou que teve que inverter a laje dos mezaninos. O que isso implica exatamente? Que eu fiquei meio no ar, assim. A minha unidade tem mezanino. O mezanino passou da frente para a parte de trás, então ele está em cima do banheiro. Em que momento foi passada essa informação, Guilherme? Eu não me recordo, eu tive em todas as reuniões. Não foi passado porque não foi aprovado o projeto ainda. Então, foram movimentações que a gente fez internamente com a prefeitura, visando a aprovação, para trazer isso para todos com o projeto aprovado. Significa que quem tem unidade frontal vai perder ali a cama do lado da parte frontal, é isso? Sim. Ô Guilherme, mas esses projetos eles não podem ser feito uma alteração, porque com a mudança do plano diretor não aumentou uma questão da área ou coisa parecida, a gente não poderia aumentar esses mezaninos para que continue na parte frontal ou coisa parecida? Não, porque Desculpa, pode desculpa. terminar. E tu consegue enviar esses projetos alterados para a gente dar uma olhada antes até da aprovação? Consigo. A aprovação não vai fazer diferença, a gente pode substituir, pode não usar, só que tendo a aprovação a gente já tem pelo menos um documento garantindo que a gente consegue construir, tá? A gente pode alterar isso depois também. Desculpa a tua primeira pergunta, eu acabei esquecendo. Então, com a mudança do plano diretor, aumentou o potencial perfeito. construtivo, né? Então, aumentando o potencial construtivo, a gente poderia aumentar o apartamento. Então, esse mezanino poderia considerar como área e continuar como estava, não? Não pode. É porque Não. a área do mezanino ela é no máximo 50% da unidade embaixo. Então, ela já estava com 50%. Então, o que aconteceu foi só... Eu, quando vi aquela planta, imaginei que isso aconteceria. Porque, realmente, aquela laje em cima o nosso também é um loft. Aquela lajezinha em cima do banheiro é facilmente fechada, né? Então, acho que a prefeitura entende aquilo como se fosse fechar tudo, né? Então, por isso que realmente não aprova daquela forma.
Então a laje foi para trás, né? É isso, que fica em cima do banheiro. Imagino que a escada foi para frente, né? E é que assim, o mezanino, ele é no máximo, que isso é igual ao plano diretor anterior, 50% da unidade embaixo. Então não tem como aumentar, né? No máximo é deslocar o mezanino para frente ou para trás, né? Exatamente. É que eu travei porque eu estava pensando na possibilidade de transformar num pavimento, mas também não é possível, né? Isso gera sabido, então é uma falha de projeto, então, é isso? Não, isso foi um retorno da prefeitura em... Não, mas pelo que a Larissa falou, ela já sabia que não podia fazer. Então, se ela, como arquiteto, sabia, o projetista deveria também saber, né? Esse foi um projeto feito, foi sem essa ideia da laje, porque ele é cercado, né? Ele é fechado, mas aí sim foi o entendimento da prefeitura como uma laje ali que não poderia ser feita. Bom, mais alguma dúvida, pessoal? Não, só para te mandar o projeto, daí se tu não puder mandar por e-mail o projeto aí com as alterações. Sim, sim. Já anotei aqui para Mas e-mail. só um detalhe, né? Porque o projeto padrão prefeitura, ele não contém as unidades individuais, né? Eles são só máscaras, que a gente fala, né? Zonas, assim. Então, não dá para ver o projeto tão profundamente, assim, né? O ideal seria que o escritório nos enviasse o estudo preliminar, né? Já atualizado com as alterações da prefeitura, né? Claro, da prefeitura também, acho que seria importante, mas também o estudo preliminar. Já acho que seria uma cobrança importante, assim, que o estudo preliminar já esteja de acordo com todas as alterações da prefeitura para a gente poder ter ciência, né, de tudo que foi realmente feito ou não. Com certeza, Gabriela. Bom, então a gente, resumindo, né, a gente fica para a próxima enviar o documento do Michel do Conselho a todos os investidores. A gente vai marcar uma nova reunião para a gente trazer esses pontos de deliberação, de aprovação de contas, por parte do projeto. E, tendo mais dúvidas, a gente deixa aqui o nosso canal de relacionamento. Não sei se vocês têm mais algum ponto a comentar. Só um pedido, Guilherme. Se você puder enviar o contato dos cotistas para a Kênia, porque ela está montando o grupo aqui, mas faltam muitos, sabe? Sim, sim. A gente prepara aqui e manda no grupo com vocês. Tá, obrigado. Uma sugestão que vocês podem fazer, pessoal, talvez fazer um link do grupo e vocês podem depois encaminhar esse link do grupo para quem vocês quiserem. Aí, ao invés de ter que pegar o contato de todo mundo, pega o link do grupo e compartilha com os sócios. Né? Talvez fique um pouquinho mais simples do que ir adicionando um a um. Já foram vários adicionados, coloquei também meu contato aí. E se alguém não estiver hoje na reunião e quiser ser incluído, pode me chamar, ou aí chama alguém conhecido e essa pessoa no grupo pede para incluir, que a gente vai incluindo. Boa noite, pessoal, e até a próxima. Perfeito. Então, pessoal, obrigado pela presença. Uma boa noite. Valeu. Boa noite. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Boa noite.